Então, galerinha do 7º ano, nós vamos ver hoje, nesta aula, oposto e inverso de números racionais. Então, olha só, é diferente. Oposto é a matéria que a gente tinha aprendido quando a gente aprendeu números inteiros, a gente viu o oposto. Então, oposto aqui nos números racionais é bem parecido com o oposto lá dos números inteiros que a gente já aprendeu. Agora, o inverso é totalmente diferente, então vocês têm que prestar bastante atenção nessa aula, porque não pode confundir depois o inverso com o oposto, tá? Então, ó, presta atenção. Eu tenho aqui duas imagens. Uma borboleta de um jeito e a borboleta de ponta cabeça e uma borboleta feito a simetria dela, tá vendo? Então, reparem, ó, isso aqui é o que a gente chama de invertido ou inverso, tá? Isso aqui é o que a gente chama de oposto ou simétrico. Então, reparem, isso aqui, ó, não é simétrico, tá? Uma está com a cabecinha para cima e a outra está de cabeça para baixo, tá? Isso é o inverso. Isso aqui é o simétrico ou o oposto, tá? Então, como funciona o simétrico e oposto ou o inverso nos números racionais? Então, como a gente já sabe, número racional é aquele número em forma de fração ou em forma de decimal, fora todos os outros números que a gente já conhece, os positivos, os inteiros positivos e os inteiros negativos, tá? Então, a gente vai ver aqui. Ó, prestem bastante atenção. O oposto ou o simétrico desta fração aqui, ó, 3/5, vai ser menos 3/5, tá? Então, o oposto ou simétrico de um número positivo é esse número negativo. Assim como o oposto ou simétrico de um número negativo vai ser o próprio número positivo, tá? Isso aqui nós aprendemos quando aprendemos números inteiros, o oposto ou simétrico, tá? E como fica então o inverso de 3/5? Por que ele é tão diferente do oposto? Porque o inverso de 3/5 nós vamos inverter. O 5 vai para cima, o 3 vai para baixo, tá? Então, olhem a diferença do oposto para o inverso. Então, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de exercício, porque sem querer, vocês podem errar por besteira, tá bom? Mais alguns exemplos. Então, vamos lá. O oposto de menos 1/3 vai ser mais 1/3, tá? Assim como o oposto de mais 1/3 vai ser menos 1/3, ok? O simétrico de mais 1/2 vai ser menos 1/2. Pessoal, lembra que nós já vimos nos números inteiros? Oposto e simétrico significam a mesma coisa, tá? Eu já coloquei esse exemplo aqui dessa maneira para que vocês entendam que oposto e simétrico é a mesma coisa e inverso é que é a matéria nova que nós estamos aprendendo agora, tá? Então, o simétrico ou o oposto de mais 1/2 vai ser menos 1/2, tá? Assim como
o simétrico de menos 1/2 vai ser mais 1/2, ok? Outro exemplo. O inverso de 1/5 de 1/5 é o número 5. Aí vocês vão me perguntar, Pro, mas por que ficou só o número 5? Simples. Porque o inverso de 1/5, o 5 vai para frente, para cima, e o 1 vem para baixo, não é assim? Então, o que acontece? Quando eu tenho uma fração onde o denominador é o 1, eu não preciso colocar. Lembra? Quando não tem denominador, é o 1 que está escondidinho aqui embaixo. Isso significa que o 5 foi para cima e o 1 veio para baixo, mas não necessariamente eu preciso colocar esse 1 aqui embaixo, tá? Então, muita atenção para as diferenças do oposto ou simétrico com o inverso, tá? Então, retomando aqui o que a gente aprendeu lá nos números inteiros, oposto ou simétrico nada mais é do que o mesmo número que está do outro lado na reta. Então, ó, o oposto ou simétrico do 1/7 é o menos 1/7. Ele está do outro lado do zero na reta, do outro lado da origem, tá? A fração 1/6. Qual é o oposto ou simétrico dela? Aqui está do outro lado. Olha lá, ó, menos 1/6, tá? A fração 1/2, qual é o oposto dela? A fração que está lá do outro lado, ó, menos 1/2, tá bom? Então, é assim que a gente vai sempre tratar o oposto ou simétrico, procurando onde está, qual é o que está do lado oposto na reta numérica, tá? Agora o inverso. O inverso de 2/5 é 5/2. O 2 vem para baixo, o 5 vai para cima, tá? Uma curiosidade sobre os números inversos. Ó, se a gente multiplicar uma fração pelo seu inverso, então se eu multiplicar 2/5 por 5/2, o resultado, olha o resultado como fica. 2/5 vezes 5/2. 2 vezes 5, 10. 5 vezes 2, 10. Dá para simplificar isso aqui dividindo por 10 em cima e embaixo, que vai ficar 1/1. Eu não preciso pôr o 1 do denominador. Então, o resultado é 1. Isso aqui, ó, vai acontecer sempre que vocês fizerem essa multiplicação de uma fração pelo inverso dessa fração. Essa é uma curiosidade de números inversos. Então, Pro, se eu fiquei na dúvida na prova, o que eu faço para descobrir se o número é inverso ou não? Se os dois números são inversos ou não? Multiplica. Faz um vezes o outro. Se o resultado der 1, significa que eles são inversos. Tá bom? Bom, então agora é a vez de vocês. Então, vocês vão fazer a lista de exercícios sobre essa matéria. Resolvam todos os exercícios, tirem as dúvidas se for necessário, porque é muito importante. E depois vamos fazer a correção de todos eles, tá bom? Beijos, até a próxima aula.